Oi, eu sou a Lari, cofundadora do Moporã, a sua plataforma online de educação para a vida. E você está na segunda aula do curso introdutório do programa Sou Mulher, um programa revolucionário criado por um time de mulheres que vai te trazer um novo entendimento sobre o que é ser mulher e onde você vai mergulhar numa jornada profunda e corajosa de envolvimento com as forças femininas que vivem em você. Uma jornada que vai trazer para a sua vida uma nova maneira de se perceber, de se posicionar e de tomar decisões. Uma jornada a qual você vai sair mais íntegra, empoderada e confiante em relação a si mesma, em relação ao seu papel no mundo. Se você ainda não assistiu a primeira aula, clica na foto aqui no topo da página onde diz Aula 1. Volta lá, assiste a aula, faz os exercícios, senão essa aula vai ficar confusa para você, beleza? Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer muito todos os comentários, perguntas e partilhas. Eu me desdobro para dar o máximo de atenção a todos que participam desse diálogo, pois eu sei que ele é uma das fontes de conexão com o nosso feminino e nós vamos falar sobre isso mais para frente. Bom, na aula passada, nós exploramos os desafios da mulher do século XXI, principalmente os relacionados às cobranças e exigências da perfeição que nos deixam tão pressionadas a ponto de termos doenças físicas e psicológicas. Falamos que, embora estejamos vivendo um movimento forte de empoderamento feminino, ainda temos um sentimento profundo de estarmos incompletas, confusas e magoadas. Porque para o real e completo empoderamento feminino ainda faltam pedaços que continuam sendo negligenciados por nós. E começamos a explorar que pedaços são esses que faltam, voltando lá para trás para entender como que a cultura patriarcal se formou e a gente vive ela hoje. E eu te mostrei também que essa cultura é a fonte de todo o desequilíbrio entre o feminino e o masculino que vivemos hoje, em nossos lares e no planeta. E nessa aula vamos começar a falar dos caminhos reais e práticos que possibilitem um empoderamento real, conectado à nossa verdadeira essência feminina e que resgatem em nós o equilíbrio e a confiança. Vamos começar? Como você aprendeu na aula anterior, por muitas gerações vivemos um desequilíbrio enorme entre o feminino e o masculino no mundo. Essas duas polaridades que formam um todo, como o yin e o yang, estão absolutamente desequilibradas. O masculino está anabolizado e domina tudo, e o feminino está suprimido e subdesenvolvido. E essa é a origem de muitos desequilíbrios que vivemos hoje, desde a nossa vida íntima até no planeta como um todo. E esse desequilíbrio que vivemos se manifesta para as mulheres através de 3 sentimentos muito comuns que já viraram companheiros nossos em várias situações do dia a dia. São eles: o vitimismo, a culpa e a agressividade. A vítima é aquele comportamento onde todos e todas estão contra mim. Ninguém me ama, muitas vezes nem eu mesma. A culpa vem dessa busca impossível pela perfeição, por um ideal vendido para nós e surge quando nos sentimos fracassadas porque não conseguimos atingir esse ideal de mãe perfeita, profissional perfeita, esposa perfeita. E a agressividade vem da escassez. E a escassez é justamente um dos frutos dos sentimentos de posse do patriarcado. Eu não tenho o suficiente e eu não sou o suficiente. E para eu tentar me sentir plena, eu agrido o outro para tentar suprir essa necessidade de suficiência que eu tenho. Agora, você acha que esse desequilíbrio favorece o masculino? Você acha que para os homens o masculino anabolizado é favorável? Isso também não acontece. No desequilíbrio, o masculino também sofre, também perde a conexão com a sua essência e se manifesta de forma distorcida em nossas vidas. De uma forma diferente, os homens também estão nesse ciclo vicioso que foi criado quando nos desequilibramos como humanidade. Eles também estão presos em sua própria corrida de ratos, que corre e não sai do lugar. E é importante que você entenda isso para não irmos para a solução simplista de achar culpados ou apontar dedos.
Porque se seguirmos esse caminho, vamos reforçar novamente os 3 sentimentos de desequilíbrio presentes nas mulheres, que eu comentei agora há pouco: o vitimismo, a culpa e a agressividade. Isso não resolve nada. Então vamos falar um pouco sobre o masculino. Você sabe qual é a maior fonte de medo para o masculino? O maior medo dos homens é o fracasso. Não ser aquilo que eles podem ser, viver aquém do seu potencial, viver uma meia vida. Esse é o fracasso masculino. Os homens, assim como as mulheres, também sofrem uma massacrante pressão social. A todo momento, eles são bombardeados pelas imagens do homem bem-sucedido, do super macho, bem-sucedido nos negócios, rico aos 30 anos, sofisticado, forte, viril, criador de algo sensacional que vai mudar o mundo e por aí vai. E a régua do sucesso para a nossa sociedade está ficando cada vez mais alta, mais exigente, mais massacrante, mais distorcida. E isso faz com que o medo deles aumente, a um ponto que o medo do fracasso, qualquer fracasso, é tão grande que gera imobilismo, apatia e impotência. E essa meia-vida, criada pelos próprios homens, gera uma frustração terrível neles. E essa frustração gera raiva. E essa raiva do homem, ela explode no mundo através da violência nas mais diversas formas e graus. Na violência física das brigas de torcida, na violência sexual e pornografia, na violência da ambição desmedida e destrutiva que arrasa sociedades inteiras através de guerras ou esquemas financeiros. E essa raiva, que se torna violência, faz o homem buscar o que parece ser o antídoto, ser mais homem, ter mais energia masculina para ter força para superar os seus medos. E essa energia masculina distorcida pela raiva e anabolizada para vencer o medo, gera os desequilíbrios que vivemos hoje em nossas casas, no nosso trabalho e no nosso planeta. Essa dinâmica que eu expliquei é tão destrutiva para o masculino que as estatísticas mostram o efeito que esse sentimento de impotência e medo de fracasso eles geram nos homens. Segundo o documentário A Máscara que Vestimos, nos Estados Unidos, o número de suicídios de meninos nas idades de 10 a 14 anos é 3 vezes maior do que nas meninas. Quando eles chegam na faixa dos 15 a 19 anos, esse número sobe para 5 vezes mais. E na faixa dos 20 aos 24 anos, o número de suicídio de homens nos Estados Unidos é 7 vezes maior do que o das mulheres. A pressão pelo sucesso e o medo do fracasso se tornam insuportáveis para muitos homens. E nós, mulheres, fazemos parte desse sistema destrutivo e viciado que se reforça no desequilíbrio. Masculino anabolizado, feminino suprimido. Estamos todos no mesmo barco. E a pergunta que fica é: como sair dessa sinuca, desse ciclo vicioso que afeta homens e mulheres? A dificuldade em responder essa pergunta vem justamente porque todas as nossas respostas elas já estão viciadas. Viciadas no modelo que a gente aprendeu da cultura patriarcal. E essa lógica patriarcal funciona assim: se somos dominadas e reprimidas, o caminho é destituir o dominador e virar o dominador. Mas esse pensamento, ele apenas perpetua o modelo mental do patriarcado, que definitivamente não é a solução. O desequilíbrio apenas mudaria de lado, iria para o outro polo, mas ele permaneceria. A resposta para esse desequilíbrio é justamente o reequilíbrio dessas energias, trazendo de volta a essência feminina para as nossas vidas, para os nossos lares e para nossas relações. E nesse novo modelo mental, nós mulheres, nós somos as protagonistas, pois somente nós podemos resgatar o feminino que foi suprimido no mundo. Ninguém precisa salvar o mundo, nem nada disso, não se trata disso. Mas ao buscar o despertar da sua essência verdadeira feminina, você automaticamente cria uma vida mais equilibrada, plena, saudável para você. E isso acaba por se manifestar nas suas relações. E lentamente a gente vai reequilibrando o sistema. Você ganha. As pessoas que você ama ganham. Todo mundo ganha. E você desperta a maior força do feminino.
que é o amor. Pois nós somos mães de todos os homens. E se formos mais equilibradas em nossa essência feminina, todo o resto é consequência do nosso amor. Amor próprio e pelas nossas relações. Agora, qual é o grande desafio aqui? O desafio é que estamos tão desconectadas da nossa essência feminina que nem sabemos o que ela é e como desenvolvê-la. Nossas avós não sabem, nossas mães não sabem. Então, para fazer isso, para praticarmos o feminino profundo e verdadeiro, temos que voltar para as origens. Resgatar um conhecimento que está lá atrás, nas tradições esquecidas há séculos, e ressignificar esse conhecimento à luz da modernidade. Devemos combinar esse conhecimento ancestral com as melhores ferramentas e técnicas que temos hoje, de forma que ela se adapte de forma prática e direta ao nosso dia a dia corrido do século XXI. E é exatamente o que nós vamos fazer por aqui. Trazer um conhecimento ancestral da humanidade e ressignificá-lo a partir dos nossos desafios de hoje, adaptando para a nossa realidade de forma prática e estruturada. Então agora eu vou te contar qual é esse conhecimento antigo que foi resgatado e depois você vai aprender como viver esse conhecimento de desenvolvimento do feminino no seu dia a dia de forma prática e estruturada. Vamos lá? Antes da consolidação do patriarcado, os pesquisadores mostram que na antiga Europa, Oriente Médio e Egito existiam cultos à deusa mãe. No Egito era Ísis, em Creta era Atana, na Grécia era Gaia, na Babilônia Star e na Suméria Inanna. Esse foi um período em que, segundo os historiadores, uma mãe terra e um pai espírito apresentavam uma união feliz e harmoniosa. Mas ao longo da evolução do patriarcado, essa figura da grande mãe, ela foi sendo apagada e esquecida. Mas é essa figura, a grande mãe, que é a chave para o nosso trabalho de resgate do feminino perdido. E por que isso? Não é porque ela seja uma figura religiosa ou espiritual, esquece isso. O ponto aqui não é o credo ou religião, e sim a importância psicológica que a ideia, o conceito da grande mãe guarda. A grande mãe simboliza o arquétipo mais puro do feminino que nós conhecemos. Ela guarda esse conjunto de informações e conhecimento que explica para a gente o que é a essência feminina verdadeira, exatamente porque ela existiu antes da supremacia do patriarcado. Mas o que é arquétipo? Segundo Jung, arquétipo é um conjunto de imagens primordiais psicológicas originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações. Calma que eu vou traduzir. Quando uma mesma sociedade ela vai repetindo um padrão de pensamento e comportamento, geração a geração, esse padrão psicológico forma um arquétipo. O arquétipo é como se fosse uma fotografia daquele padrão que vem se repetindo geração a geração, como se fosse um conhecimento puro dentro de uma cápsula. E esse arquétipo é vivido por essa população, ou parte dela, de forma inconsciente e automática. É um padrão oculto. E a forma como a humanidade registra e fala sobre esses arquétipos, esses padrões, é através dos mitos, das lendas e das histórias. Então, é esse conhecimento que a gente busca, do feminino mais puro, que está encapsulado no mito da Grande Mãe. Porque ao estudarmos a Grande Mãe, podemos entender o que era ser mulher em um nível de formação psicológica antes do patriarcado. E como Jung disse, os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas mudam constantemente de forma. Ou seja, segundo o pensamento de Jung, a gente tem que pegar essa essência da Grande Mãe e trazer para uma nova forma, a forma da mulher moderna do século XXI. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Imagina que o arquétipo da Grande Mãe é a água. E vamos colocar essa água em uma nova jarra. E essas jarras são as técnicas mais modernas de desenvolvimento humano, psicologia de adultos e coaching. E aí nós temos um trabalho completo de reconexão e expressão do nosso feminino essencial, de forma prática e adaptado à sua vida. Só que agora tem um problema nessa história. A figura da Grande Mãe, ela sumiu.
Então, onde a gente acha esse conhecimento? E é aí que nós temos que falar do trabalho incrível feito pelos psicólogos Jennifer e Roger Vulger. Eles perceberam que esse conhecimento da Grande Mãe, ele ainda existe, mas ele existe fragmentado. Olha isso que incrível! Na Grécia, quando as culturas patriarcais começaram a suprimir a figura feminina da Grande Mãe, eles fizeram de um jeito muito interessante. A figura da Grande Mãe, ela foi dividida em 6 deusas menores, as 6 deusas principais da mitologia grega. E a cultura da Grécia Antiga teve e ainda tem uma influência muito grande na nossa cultura ocidental atual. Nas artes, na filosofia, nas ciências e na própria mitologia. É só ver os filmes, os livros e até as histórias em quadrinhos atuais. Ou seja, os arquétipos das deusas gregas, eles continuam vivos na sociedade moderna. E mesmo que fragmentados e incompletos, eles guardam as chaves para conhecermos o feminino essencial da Grande Mãe. Cada uma dessas deusas da mitologia grega guarda um fragmento da essência feminina, mas todas incompletas. E no estudo da Jennifer e do Roger, eles perceberam 2 coisas fundamentais para o nosso trabalho aqui. Primeira, todas as 6 deusas gregas guardam uma verdade sobre a essência feminina, mas essa verdade é parcial e incompleta. E a segunda, todas as mulheres modernas se identificam prioritariamente com pelo menos uma ou 2 deusas. Ou seja, em função da nossa herança genética e experiências ao longo da nossa formação, nós vivemos mais fortemente 1 ou 2 arquétipos femininos. Poucas de nós apresentam o equilíbrio entre esses 6 arquétipos. É incrível, né? Agora, olha só que interessante. A nossa realidade é dual. Ou seja, para a gente saber o que é frio, a gente tem que experimentar o calor, o belo e o feio, o bom e o mal, a luz e a sombra. A dualidade faz parte da nossa experiência. E repare uma coisa, estamos falando de 6 deusas que formam 3 pares. Cada par de deusas monta uma dualidade, ou seja, isoladamente as deusas se antagonizam, mas juntas elas se equilibram. E essa é uma das razões do desentendimento das mulheres. Como normalmente temos uma deusa mais forte em nós, essa deusa ela tem o seu oposto, que normalmente é aquele tipo de mulher que mais nos incomoda. E assim vivemos uma das lógicas do patriarcado, dividir para poder controlar. As 6 deusas estão divididas e isoladas. E eu estou te falando isso porque para você viver esse processo de empoderamento feminino completo, a gente precisa fazer 2 coisas. Primeira, conhecer e experimentar os 6 arquétipos femininos em nossas vidas. Afinal de contas, eles fazem parte da nossa natureza mais profunda. E segundo, nós precisamos integrá-los em nossas vidas. Criar essas pontes de conexão para nos sentirmos mais íntegras, inteiras da nossa feminilidade. E sabe qual é a forma mais eficiente e gostosa para fazer esse despertar integral da nossa essência feminina? Usando uma das forças que a energia feminina tem de melhor para oferecer ao mundo: o diálogo, a união, a comunhão, a vida em comunidade. Porque pensa comigo, se cada uma de nós tem uma deusa, um arquétipo com o qual a gente se identifica mais, juntas nós podemos aprender, experimentar e trocar sobre todos os 6 arquétipos, de forma dinâmica e divertida. E no processo, nós nos fortalecemos individualmente e coletivamente. E como consequência, vivemos outras características fundamentais da força feminina, que é a sororidade. A sororidade é a união e a aliança entre mulheres, baseado na empatia e no companheirismo, em buscar alcançar objetivos comuns. Dá para sentir a beleza da experiência que a gente tem pela frente, não é? Mas vamos com calma, que hoje eu já te passei bastante informação. Na próxima aula eu vou te apresentar as 6 deusas para que você possa identificar quais deusas estão mais fortes em você e quais são aquelas que estão apagadas e esquecidas. Essa consciência é o primeiro passo prático para o seu empoderamento feminino completo. Além disso, eu vou te mostrar algo que vai te surpreender.
a dinâmica poderosa que existe entre os 6 arquétipos integrados e mais. Vou te mostrar as técnicas que nós vamos usar para a integração das 6 deusas em um processo passo a passo que faremos juntas em uma comunidade de mulheres unidas em torno de um objetivo comum, o seu empoderamento feminino completo. Lembre-se de deixar o seu comentário e faça os exercícios que preparamos com muito amor e carinho para você. Eles são super importantes para a sua jornada. Um beijo e até a próxima aula!